Olá, muito boa tarde. Você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco melhor com a Orplana em relação à descarbonização da cana, né? Porque recentemente houve uma divulgação por parte do Laboratório Nacional de Biorrenováveis mostrando, né, aí que em um canavial que produz cerca de 80 toneladas de cana por hectare no ano, a retirada de CO2 da atmosfera seria equivalente a 55,78 toneladas de retirada. Então, para entender esse cenário, relacionando, né, aos associados da Orplana, também vamos saber melhor sobre um projeto de lei que inclui produtores de biomassa na lei do RenovaBio. Então, todo esse cenário, né, relacionado à descarbonização da cana, a gente conversa ao vivo agora com Denis Arroio Alves, que é diretor executivo da Orplana, Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Denis, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias. Boa tarde, Jonas. Eu que agradeço pelo contato aí, o espaço para a gente estar trazendo e representando a voz do produtor aqui de cana. Com certeza. Bom, Denis, introduzir aqui um pouco aos nossos internautas essa informação, né, do estudo do Laboratório Nacional de Biorrenováveis, dando esse panorama aí de retirada de CO2 da atmosfera, considerando esse nível de 80 toneladas de cana por hectare por ano de produção, né, representativa a 55,78 toneladas de retirada de CO2 da atmosfera. Queria que você comentasse um pouco para a gente sobre esse estudo e também depois a gente relaciona eles aos associados da Orplana, porque vocês também fizeram essa análise, né? Perfeito. Na verdade, esse contato com o Laboratório Nacional a gente fez uma vez que a demanda de mercado sobre a economia verde, de carbono, está sendo cada vez mais crescente, né? E não só pelo assunto RenovaBio, mas por outras fontes que o mundo vem buscando numa descarbonização. Então, o LNBR, né, o antigo CTBE, ao qual eu tinha contato no passado já, ele faz muito trabalho em cima de biomassa, né? Tem uma biorefinaria de estudos, um laboratório extremamente equipado e de técnicos numa competência imensa, né? E nesse relacionamento com eles, a gente foi discutindo sobre os trabalhos já realizados e quando eles trouxeram esse número foi bastante impactante e eu fiz questão de divulgá-lo, uma vez que você falar que 80 toneladas de cana por hectare por ano, né? Você tira de CO2 da atmosfera e fixa na biomassa, né? Tanto na cana quanto na folha da cana, na palha e nas raízes, quase aí 56 toneladas de CO2, né? É uma máquina de descarbonização, sem dúvida nenhuma, né? O canavial tem essa capacidade, é uma planta que a gente fala, né? C4, em um clima tropical como o do Brasil, a gente vai dar show nessa economia mais uma vez, mostrando a sustentabilidade agrícola, né, do Brasil e do produtor de cana especialmente. Então, foi um trabalho que nós discutimos bastante como embasamento para buscar esse mercado de créditos de carbono que a gente tem certeza que em 5, 10 anos ele vai transformar totalmente o agronegócio. Com certeza. Denis, e quando olhamos aí, né, os associados da Orplana, esse número é bastante representativo também, né? É bastante importante esse levantamento que vocês fizeram, porque mostra uma realidade a nível Brasil e de produtores mesmo aqui do nosso centro produtivo brasileiro, né? Não, sem dúvida. Se você pegar friamente aqui, né, 55 toneladas, 56 toneladas de CO2 da atmosfera, né, por hectare ano, em 1 milhão de hectares, que é o que a Orplana tem em seus associados aqui, nós estamos falando aí de 56 milhões de toneladas de CO2, né? Então é super representativo, o mundo está buscando isso, né? Nós já temos o etanol aí como fonte de energia, nós já temos a bioeletricidade, né? E agora essa questão de olhar no campo que é o trabalho que a cana já faz, né? É importante só ressaltar que isso é uma transformação em biomassa, não é o saldo da pegada de carbono ainda. É aí que nós temos que trabalhar nas nossas operações, nos produtos que usamos, para ser cada vez mais eficiente. Mas assim que o mercado se organizar e tiver um mercado firme, como já tem hoje, Estados Unidos e Europa já tem alguns exemplos bem claros de mercado de carbono, tenho certeza que o produtor vai se direcionar para isso e ter aí uma fonte importante de receita que ajude na viabilidade, principalmente na longevidade dessa atividade rural.
Com certeza. Ô, Denis, diante desses números tão representativos, né, queria que você falasse um pouco também em relação ao projeto de lei, né? A gente não pode deixar de mencionar disso, né? Que é o projeto de lei que inclui os produtores de biomassa também na lei do RenovaBio para garantir um pagamento justo, né? E hoje somente as usinas se beneficiam, né? Queria que você falasse um pouco para a gente como é que tá os avanços aí desse projeto, o que que você tem de informação para a gente. Olha, sobre o projeto de lei do deputado Efraim Filho, que foi muito feliz ali de estar defendendo essa correção desse programa que é espetacular do RenovaBio. O RenovaBio hoje, ele, por lei, claramente, ele não contempla a questão do produtor, né, a questão agrícola, mas é impensável se falar de um biocombustível onde a parte bio fica fora disso, né? A grande diferença em relação ao combustível fóssil tá, como nós falamos na primeira parte da nossa conversa aqui, na planta que tira o carbono do ar e fixa ele em biomassa. Então, a ideia do projeto de lei é corrigir isso. Na época que o programa foi aprovado, foi discutido entre as partes e que o produtor seria colocado em sequência, independente de como a lei ficasse. Isso consta, inclusive, no Consecana, em uma minuta do Consecana, assinada entre as partes, única e o plano, que, em função de trabalhos técnicos apresentados, depois a gente faria essa correção e colocaria o produtor com o direito dele de participação do programa RenovaBio. Infelizmente, a gente ainda está numa discussão muito grande sobre isso. A gente já deveria estar discutindo como ter uma nota de eficiência energética melhor, mas nós ainda estamos tentando discutir como o produtor vai receber. Nós apresentamos uma proposta dentro do Consecana de receber o direito do produtor de 100% desse crédito gerado, baseado em alguns trabalhos técnicos que nós apresentamos. Um deles é o do pessoal do PSEG. Do lado da única, proposta foi uma contraproposta de 50% para o produtor padrão e 60% para o produtor primário, mas sem nenhum tipo de embasamento técnico, apenas uma inferência. Aí fica difícil de se negociar, uma vez que tudo que foi feito no Consecana até hoje é com base técnica, né? E para que isso traga justiça e clareza e transparência sobre o sistema. A partir daí, as discussões não evoluíram. As usinas estão tentando fazer não é bem uma negociação, mas levar a mesma proposta direto ao produtor. O produtor tem mais dificuldade nessa hora de negociar, de entender, de fazer colocações, e nós temos via associações, via as 31 associações que temos, e outras instituições do Brasil de biomassa também, como FEPLANA, CNA, Abramilho, AproSoja, pedido que não se assine nada individualmente, uma vez que é uma discussão de classe. O produtor não pode perder força nessa hora do associativismo para uma negociação tão importante. Nós temos hoje falado tanto do famoso ESG, né, que é Meio Ambiente, Social e Governança, numa sigla em inglês. Nós não podemos deixar o produtor de fora, que é o social, dentro de um programa que o ambiental é o crédito verde gerado, por causa de uma questão de governança e de relacionamento que está bastante desgastado. Então, o projeto de lei é uma alternativa que nós enxergamos como instituição para corrigir o que a gente não está conseguindo via relacionamento e negociação. Perfeito. Ô, Denis, e diante desse impasse, né, a gente então aí espera, né, que a situação seja, né, que avance, né, e que seja solucionada, né, mas diante desse impasse, né, e a gente podendo não ter uma resolução aí, né, como se espera nos próximos meses ou até anos, né, a gente quando fala de RenovaBio, a gente tem metas estabelecidas aí ao longo dos próximos anos, né. Como é que fica o avanço do programa em relação a isso? Há risco de certa forma, para as metas estabelecidas? Como é que vocês veem esse cenário? A gente tem discutido isso, inclusive, junto ao Ministério de Minas e Energia, Ministério da Agricultura. Já apresentamos nossos trabalhos, temos pedido apoio para levar esse entendimento e uma intermediação. Um programa espetacular, né, que já sofre alguns ataques por quem não tem interesse que esse programa avance, né, mas como a gente não tem conseguido levar isso para frente, é um desgaste muito grande dos produtores em relação a principalmente se sentir reconhecido como parte disso, né? Nós chegamos a ler algumas coisas e ouvir algumas coisas como a cana não faz parte desse programa, o produtor não tem direito e mesmo assim nós vamos fazer um bônus. Isso para o produtor que está ali no dia a dia, né, é muito pesado e dolorido para ele isso. Então, nós
temos alguns pontos importantes. Primeiro de tudo, o produtor foi inserido nesse programa, mesmo sem uma autorização dele. Hoje a gente tem uma lei geral de proteção de dados que precisa ser considerada nesse tipo de colocação. Então, nós já notificamos as unidades industriais quanto a isso, os dados foram colocados sem uma autorização. E segundo, que alguns produtores começam a chegar num grau de desgaste tão grande de falar, olha, eu não sei se vale a pena a gente participar de um programa desse, porque é mais do que valor, é mais do que preço, é mais valor, né? Vamos falar assim, da cadeia de percepção. Então, eu acho que ele tem algum risco? Eu espero que não, mas ele é um programa que não está definido hoje ainda, não tem clareza. A sociedade hoje se beneficia, de certa forma, paga por isso, mas é um valor hoje que contempla praticamente só as usinas, e o produtor está ficando fora desse programa. O que hoje, em sociedade, olhando para um mundo que quer mais uma economia circular e colaborativa, não faz sentido. A gente fala tanto de modernizar, tanto de sustentabilidade, né? Os relatórios de sustentabilidade dos grupos industriais, e aí quando chega numa realidade como essa, a gente fica fora ou parcialmente colocado como uma imposição, olha, nós achamos que é isso e porque nós achamos que é um número assim e vai dessa forma. Nós tivemos esses dias com vários representantes políticos, nós tivemos com o ministro Roberto Rodrigues, nós tivemos com alguns, com o relator da PL, discutindo isso, né? E o ministro Roberto Rodrigues traz muito claro isso, porque ele foi um dos que começou essa cadeia do Consecana e falar de pagar pela sacarose, né? Nós temos que sempre ter base técnica para discutir. E é isso que nós estamos pedindo. Se você acha que o meu direito é de 50%, me mostra por quê. E nós colocamos as duas bases técnicas e vamos achar um caminho. O problema é quando você fecha essa porta, porque sabe que, se você olhar hoje na Renova Calc e do Renova Bio, onde é que vai estar a melhoria de descarbonização? Só está na parte agrícola. É óbvio isso. Nós somos uma cadeia, claro que sim, mas achar que a parte agrícola fica fora e eu estou dando algo para você que nem você tinha direito, isso não dá para aceitar. Então, é nesse ponto que a gente está colocando, e eu acho que existe um risco, sim, enquanto a gente não definir claramente como é que isso vai funcionar. Existe um risco, inclusive, desse mercado paralelo que vem se criando de carbono hoje. O mesmo carbono gerado, você não pode vender ele duas vezes. Ele não vai poder estar no Renova Bio e num programa que você possa estar vendendo para uma Índigo, por exemplo, nos Estados Unidos, que hoje está comercializando crédito de carbono. Então, você corre o risco amanhã do produtor ter outro tipo de escolha. Pode acontecer. Mas eu acho que o pior de tudo isso é um desgaste na relação pela destruição de valor percebido do produtor de cana nesse negócio. Entendido, Denis, viu? Muito obrigado pelas suas informações aí, viu? E queremos, claro, contar também aí com as atualizações diante de todo esse cenário, que é muito importante para a gente reportar aí essas informações aos produtores rurais aqui do Brasil, principalmente os canavieiros. Não, nós estamos à disposição e deixar claro, o papel nosso é de representatividade, de dar voz ao produtor e não de briga. A gente quer construir, mas precisa ser uma construção justa que dê ouvidos também a principalmente quem está gerando essa descarbonização no campo. Certo, perfeito. Denis, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez, viu? Então, conversamos aí com Denis Arroio Alves, que é diretor executivo da Orplana, Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. A gente, né, com base, então, nas informações do Laboratório Nacional de Biorrenováveis, relacionando, né, a produção dos associados da Orplana com 1 milhão de hectares no Brasil, a gente, né, então teve as informações por parte do Denis de que há 55 milhões de toneladas de CO2 de retirada da atmosfera, considerando todo esse número de produtores associados, um número bastante representativo, né? Um outro ponto que a gente mencionou também nessa entrevista é em relação ao projeto de lei que inclui os produtores de biomassa na lei, né? Diante desse número bastante importante que o Denis nos levantou, né? Os produtores de biomassa na lei do Renova Bio, que hoje, né, somente as usinas se beneficiam, então, dessas reduções, né? Então, a gente também falou um pouco em relação a esse projeto de lei. O Denis nos atualizou, disse que esse projeto, no momento, ele não está, né, avançando, tá ocorrendo discussões aí de ambas as partes para que esse cenário seja resolvido, mas ainda assim não tem ainda informações de avanços nesse sentido, mas há sim uma busca para que haja um consenso diante de todo esse cenário. A Orplana
que é a Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. O Denis também nos falou que em relação a esse impasse, né, a gente também corre risco diante das metas estabelecidas pelo Programa Federal Renova-Bio, né? Se a gente não tiver uma resolução desse caso, o Denis também nos apontou aí, né, os pontos de risco, caso essa proposta não avance, caso esse projeto de lei não avance e caso não se tenha uma resolução aí de todo esse cenário, que seria muito importante, segundo a parte dos produtores de cana aqui do Brasil. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, que acompanhou agora há pouco esta nossa entrevista, não se esqueça, nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar pelos nossos perfis por lá. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. É só você procurar pelo Notícias Agrícolas. Nós também temos o nosso canal no YouTube, é só você procurar pelo Notícias Agrícolas por lá e habilitando o sininho você recebe as notificações de todo o momento em que estivermos ao vivo. E você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para a gente ter uma interação que é bastante interessante. E você também, é claro, como já tradicionalmente faz, pode nos acompanhar através da home do Notícias Agrícolas a todo momento em que estivermos com os nossos boletins no ar. Sobe uma janela lá na nossa home e você acompanha, então, os nossos boletins. Então, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Obrigado pela sua companhia, a gente segue por aqui para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.